certo? Olha aí, muda alguma coisa? Já, aí, já me mandaram ficar do lado diferente, já confundiu tudo. Bom, vamos aos recados de hoje. Bom, primeiro, a nossa palestrante de hoje é a nossa amiga Beth Gael, com o tema Sublimação da Sexualidade. Na segunda-feira, tem o nosso amigo Aparecido Pedro Henrique, falando sobre não vim trazer a paz, mas a espada. Na quinta-feira, com o nosso amigo Renato Santana, falando sobre perdoar para que Deus vos perdoe. Reconcilia-te com os seus inimigos. Agora, gente, bom, a turma daqui está mais que, já está sabendo mais do que, sei lá, sabe, o dia do aniversário. Agora, os de casa também, mas enfim, está chegando, gente, o dia da pizza é a semana que vem. Vocês ainda têm esta semana para poder adquirir o valezinho da pizza, ou para vocês virem buscar, né? E aproveitarem a nossa pizza, que é muito boa. Ou, se vocês não puderem vir buscar, sem problema, vocês podem adquirir a pizza e, quando vocês mandarem o recibinho, vocês dizem assim que querem doar a pizza. E a pizza será doada para instituições. Bom, acho que acabaram os recados. Beth, vamos nós. É verdade, tá ruim, hein? Mas me dá um monte de recado para falar, que eu falar, não, aí não tem mais nada. Vamos que vamos. Bom, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para que possamos aprender um pouquinho mais e nos tornarmos aquilo que desejamos ser. Um espírito um pouquinho melhor, mais evoluído. Em agradecimento, vamos rezar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa. Bom dia, amigos queridos. Uma alegria estar aqui. Bom, a gente vai falar de sublimação da sexualidade. Primeiro, o que é sexualidade? É uma energia. Essa energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade. É uma necessidade básica de todo ser humano. A sexualidade faz parte da nossa personalidade. É um aspecto que a gente não pode negligenciar, porque ele não está separado de todos os outros aspectos da nossa vida. A sexualidade é muito mais ampla do que o ato sexual. Ela influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas interações. E com isso,
influencia a nossa saúde física, mental. Então vamos ver o que dizem vários autores da espiritualidade sobre sexualidade e sobre sublimação da sexualidade. Sublimação significa tornar sublime. Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele explica que a sexualidade é indispensável ao bem-estar, tanto, né, de cada pessoa, quanto das interações entre, né, as pessoas, também no âmbito da sociedade, no aspecto social como um todo. E Emmanuel explica que a sexualidade inclui o aspecto físico, o ato sexual, mas também ele, né, enfatiza que vai muito além. Ele também escreve que a sexualidade envolve personalidade, envolve afeto, carinho, proximidade física, e a sexualidade é algo fluido, vai variando ao longo da vida da pessoa e é diferente de uma pessoa para outra. E Emmanuel fala, não existe certo ou errado. No Livro dos Espíritos, na questão 60, Allan Kardec pergunta, é a mesma a força que une os tantos elementos da matéria, né, que compõem um ser vivo como um ser inorgânico, o ser orgânico como o ser inorgânico, quer dizer, essa força que atrai. Existe uma força que atrai tudo, seja matéria orgânica ou inorgânica. Aí os espíritos dizem, sim, essa força é a lei de atração e é a mesma para todos, para a pedra, para a planta, para nós. Aí Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier, ele explica que a energia sexual faz parte da lei de atração, é um derivado da lei de atração, faz parte da vida, é inerente à vida e verte, flui, né, da criação divina. E aí também explica Emmanuel que a energia sexual gera cargas magnéticas em todos os seres, em todos os seres. E ele fala, aqueles seres que se demoram nas fases primitivas, né? Então, por exemplo, lá na época da pré-história, ou mesmo algum aqui nesse momento atual, né? De pessoas que ainda estão atrasadas, moralmente falando, o Emmanuel fala que essa energia sexual, essa descarga é feita sem responsabilidade. Isso vai gerar sofrimento para muitas encarnações. Mas aí, né, o ser humano foi evoluindo e ele passou a compreender que é preciso usar a energia sexual com discernimento e responsabilidade. Então imaginemos, né, lá na pré-história, o ser humano ele tinha o impulso sexual como se fosse um animal, né, uma necessidade, um instinto sexual. Mas ele foi amadurecendo e aí ele foi percebendo, né, diante de sofrimentos, né, traições, violência, que era preciso usar essa energia com discernimento e responsabilidade. E essa energia, explica Emmanuel, precisa ser controlada por valores morais, para garantir o seu emprego digno. E qual é o emprego digno da energia sexual, segundo Emmanuel? A procriação dos filhos e a criação de obras culturais, científicas, filosóficas, ou então essa energia sexual usada nos esportes. É a libido, né? Que a pessoa sublima como um atleta. E vários autores vão falar sobre essa sublimação. Isso é sublimar a energia sexual. Usar, né, para as artes, pintar um quadro, por exemplo. E Emmanuel explica que com a energia sexual e pela energia sexual é que todas as civilizações da Terra se levantaram. Olha só! Graças à energia sexual, que é uma energia criativa, é que surgiu a civilização
as artes, as cidades, o progresso científico. Então, nós não podemos subestimar essa nossa energia, porque a boa ou má utilização dessa energia sexual nos relacionamentos, porque basicamente ela tem a função de procriação, mas ela pode ser sublimada para essas criatividades, para o gênio, para o artista, para o atleta. Então, essa boa ou má utilização da energia sexual nos relacionamentos, aqui fala Emmanuel, vai trazer consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme o bom ou mau uso, com responsabilidade ou sem responsabilidade. Aí vamos ver o que diz André Luiz, no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, também sobre a sublimação da energia sexual. Ele explica que a energia sexual é uma força especial, ela é investida de potentes faculdades criadoras, é um impulso criador. E movida por essa força, olha, é o mesmo que Emmanuel escreveu, em outras palavras, né? Movida por essa força, a coletividade humana avança vagarosamente para o supremo alvo do divino amor. E aqui ele nos leva a entender como é a sublimação dessa energia sexual nos relacionamentos. Então, a gente pode ver aqui, né, o quanto, por exemplo, o desejo, que é um impulso sexual, faz parte do instinto sexual. O desejo vai se transformar em posse, depois em simpatia, carinho, criatividade. Aí entra, né, tudo aquilo que a gente falou das artes, da cultura, da filosofia, da ciência, em devotamento, em renúncia e em sacrifício. E a gente lê outros autores dizendo que foi graças à energia sexual, assim, muito, muito, muito sublimada, que Jesus se sacrificou. Então, olha que bacana, né, o crescendo que traz André Luiz nesse livro sobre a sublimação da energia sexual. Desejo, posse, simpatia, criatividade, devotamento, renúncia, né? O caso de pais, né, que se renunciam pelos filhos, né? E sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora, escreve André Luiz, em que a alma vai aprendendo paulatinamente a se valer desse impulso criador para conquistas mais nobres. A gente passou por tudo isso, a gente ainda está sublimando a nossa energia sexual. E aqui também, olha que interessante que André Luiz cita vários psicólogos, psicanalistas. Então ele fala de Freud, o pai da psicanálise, que para Freud, a energia sexual, que ele chamou de libido, seria uma energia erótica, e as pessoas seriam motivadas a procurar o prazer para reduzir a tensão, né, física, emocional, para reduzir a ansiedade. E o objetivo final do impulso sexual, para Freud, seria a redução da tensão sexual. Isso realmente, né, ocorre, a psicologia confirma, mas aí Freud fala, no entanto, o caminho para essa finalidade, que é a redução da tensão sexual, né, varia desde fazer o sexo, né, para a pessoa, digamos, se aliviar, até sublimar essa energia sexual no aspecto social, cultural, da arte, dos esportes. É o que Emmanuel fala, é o que André Luiz fala, né? Aí André Luiz também cita um discípulo de Freud, Adler. Para Adler, a energia sexual teria o objetivo de obtenção de sucesso. Para Jung também foi discípulo de Freud, um discípulo dissidente, né? Os dois foram, né? Tanto Adler como Jung, mas foram discípulos de Freud. Então, para Jung, a energia sexual teria o objetivo da individuação, da conquista de uma aspiração superior.
Aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, escreve: nós não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, como pensava Freud, ou o desejo de importância, como ensinou Adler, ou aspiração superior, como defendia Jung. No entanto, escreve André Luiz, chegados à compreensão de agora, né, nesse momento atual, quando o livro foi publicado, podemos assegurar, é certeza, né, que tudo na vida é impulso criador. Tudo é energia sexual criadora, do verme ao anjo, escreve André Luiz. A energia sexual gera cargas magnéticas em todos os seres. E essas cargas magnéticas é que geram atração. Por exemplo, entre os animais. E eles se reproduzem. E fora, né, essa função de reprodução, escreve André Luiz, a energia sexual reconstitui as forças espirituais. Traz um equilíbrio espiritual. Porque essa troca energética, essa troca magnética, é uma permuta, escreve André Luiz, de raios psicomagnéticos, tanto entre de encarnados para encarnados, entre desencarnados, e essa energia, diz ele, é necessária ao nosso progresso. Vamos voltar para Emmanuel no livro Vida e Sexo para a gente entender um pouquinho melhor o que seria, assim, no corriqueiro, essa sublimação. Emmanuel explica que a libido, ou o instinto sexual, que é uma energia psíquica, ela pode ser sublimada, por exemplo, na carícia que os pais fazem aos filhos, que não tem nenhuma ligação sexual, é a energia sexual sublimada. Ou cuidar de um animalzinho, ou de uma planta, ou abraçar uma criança, tudo isso é decorrente da energia sexual que foi sublimada. Sorrir para um idoso, ou abraçar um projeto social, tudo isso é caminho de sublimação, que é tornar essa energia sexual sublime. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Alegria, ela explica que a função primeira da energia sexual é o ato sexual, para manter a vida. Né? A gente vê que nos tempos, né, idos, era essa energia, era essa função dessa nossa energia sexual, depois a gente foi sublimando ao longo da nossa evolução. E aí ela também fala, além de ter essa função primária, que é a reprodução, né, gerar filhos, ela também, essa energia, é agente de inspiração, olha ela aí confirmando Emmanuel, André Luiz, né? É agente de inspiração, de beleza, de coragem, de amor. Essas expressões são canalizadas, diz ela, para ideais de sustentação da cultura, na filosofia, na ciência, na religião, na sociedade. A gente não pensa, às vezes, nesse aspecto ou não sabe, né? Bem conduzida, diz a Joana de Ângeles, a força sexual é vida, tanto nesse aspecto de sublimação, como de procriação de filhos, de relacionamentos, é vida. Mal usada, é veneno, é pantanal que vitima sem piedade quem faz mau uso dela. Então, falando de bom e mau uso da energia sexual, Emmanuel explica, ele fala até da poligamia, porque na poligamia o que existe é um desejo carnal. Não existe aquela doação, né, aquele compartilhamento de um para um. Aí ele explica que, no caso, né, da poligamia, Emmanuel escrevendo, o indivíduo passa muitas encarnações sucessivas de reparação e aprendizagem para adquirir a disciplina do seu mundo emotivo. Escreve Emmanuel, fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da
delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Quer dizer, é o progresso, né? E aqui também, quando, né, se fala ninguém lesa ninguém sem lesar a si próprio, a gente pode também pensar nas traições afetivas. E a Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela explica assim um pouco mais cientificamente como funciona a energia sexual. O fenômeno sexual, diz ela, ocorre no cérebro, no diencéfalo. A gente tem aqui o córtex cerebral, que é onde a gente raciocina, onde, né, a gente pensa, mas lá no meio, debaixo desse córtex cerebral, tem o diencéfalo, que é onde tem a função inconsciente. Inconsciente, hein? Aí é lá que ocorre o fenômeno sexual, no diencéfalo, que é uma espécie de automatismo. E aí esse fenômeno sexual, diz ela, expressa estados de excitação que vão influenciar neurotransmissores, né, que são substâncias que caminham de um neurônio para outro, né? Vão influenciar neurotransmissores específicos que vão produzir o desejo. E aí surgem as reações orgânicas, ou seja, é automático. Aí escreve Joana de Ângeles: Deus estabeleceu uma área específica no cérebro para que a reprodução pudesse acontecer através de automatismos. Faz parte da natureza o desejo sexual. Agora, a forma como ele é usado, né? Isso vai depender do livre-arbítrio de cada um. E aí também ela explica que existe esse automatismo nos animais. A gente imagina que isso aconteceu lá no homem da mulher, né, das cavernas. Mas com a evolução foi surgindo um sentimento de afeto, uma afetividade que estava ligada à comunhão sexual. E aí da poligamia, aí surgiu a monogamia, ou de relações fortuitas, foi surgindo aquele compromisso mútuo entre o casal, né? Bom, qual a diferença entre prazer sexual e amor, já que a gente está falando nisso? Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível ao Amor, ela fala que o amor está ligado ao self. O self significa a nossa essência. E o prazer sexual está ligado ao ego. O ego é assim uma instância da nossa psique que faz com que a gente perceba o aqui e agora, com que a gente se relacione com as pessoas. Só que aqui também surge o sentimento de posse. E ela explica que quando existe amor, né, esse amor pode levar à comunhão sexual. O problema é que às vezes existe esse impulso instintivo sem compromisso. Sem um compromisso mais sério com o parceiro. Aí o parceiro vai se sentir frustrado, vai se sentir usado. Olha aí, né, plantando-se os maus frutos para colher os débitos no futuro. E aí também, olha que bonito que escreve Joana de Ângeles. Que bonito não, digamos, reflexivo, é um alerta. Quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso, o indivíduo é puro ego, né? Puro, a parte só da posse. O indivíduo recorre à violência, à perseguição, à hediondez. São os estupros, as pedofilias. E ela explica que o sexo em si mesmo, sem os condimentos de amor, é impulso violento e fugaz. Né? E ela também escreve que grandes carrascos da humanidade tinham transtornos sexuais. Só que eles dissimulavam e compensavam. Então, eles buscavam relevância na política ou na sociedade, ou eles tornavam-se, escreve Joana, guerreiros
porque no fundo eles sabiam que não eram amados, era uma espécie de compensação. E Emmanuel, aqui a gente retoma Emmanuel, né, que vai confirmar Joana de Ângeles. Nos seres que se demoram nas fases primitivas, né, como aqui a Joana falou, esses grandes carrascos, né, essa descarga sexual sem responsabilidade vai gerar sofrimento para muitas encarnações. E quando existe o amor, escreve Joana, olha que bonitinho, as dificuldades sexuais são superadas, os desejos, as frustrações se transformam em solidariedade ou sublimam-se, né, no cultivo das artes, na construção do bem. E aí o sexo se torna irrelevante, porque ele se sublimou. E ela escreve que todos nós estamos fadados à perfeição. O amor é mais forte do que o sexo. Olha, o amor, falando, né, em sublimação, foi o amor à arte que inspirou Michelangelo a pintar, né, o teto da Capela Sistina, a esculpir a Pietà, Moisés, né? Aquelas esculturas fabulosas, divinas, né? O amor à ciência que levou Pasteur a descobrir os micróbios, né? Quanto ele deve ter trabalhado, né? Noites e dias. O amor à verdade levou Jesus à cruz. Aqui eu trouxe um parágrafo de Emmanuel no livro Vida e Sexo. Acho que vocês já leram, já ouviram. Olha, toda a nossa fala está resumida aqui, nesse parágrafo. Em relação ao sexo, escreve Emmanuel, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, porque ele foi o padre Manuel da Nóbrega e muitos padres, eles são obrigados a, né, serem celibatários a contragosto, não estão preparados para isso. Então, não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Resume tudo, né? Então, o que a gente precisa é transmutar a força sexual em amor, em serviço, num trabalho, né? Organizar alguma coisa, realizar alguma coisa. Isso é sublimar, é tornar sublime os nossos impulsos. Bom, e aí? Como é que nós estamos usando a nossa energia sexual? Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, nos traz um alerta. Ela escreve o que todos querem, todos nós queremos, em todas as épocas da humanidade, o que é? A gente quer ser feliz, a gente quer ser feliz, né? Só que ele explica que, assim, muitos de nós carregamos um incômodo sentimento de impotência, de não saber onde encontrar essa felicidade, ficamos aprisionados por conta da ignorância de não sabermos como trabalhar para conquistar essa felicidade. Ela diz que há um abismo entre a paz interior que nós buscamos e as lutas e os desafios do dia a dia. Então, como ultrapassar esse abismo? Aí ela diz que, infelizmente, muita gente se rende ao prazer, né? Aquele prazer destrutivo. É uma alternativa mais fácil, mais rápida de obter gratificação, né? Mesmo que seja passageira. E ela explica que essa busca de prazer, bebida, comida em excesso, né? Drogas, sexo desregrado, essa busca de prazer acaba se transformando num mecanismo mental automático e acaba se transformando num hábito. A Terra ainda é planeta de provas e expiações. Olha, dá para imaginar a profusão de vícios, de pensamentos desequilibrados e desequilibrantes, dá para imaginar, né? Que circulam na psicosfera da Terra. A soma de pensamentos, né, de sentimentos, tanto de encarnados como de desencarnados.
tá aí, né? Nós estamos mergulhados nisso. E os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que se afinizam com essa corrente mental, né, nociva, acabam se escravizando a um processo, diz a irmã Cidufo, de hipnose coletiva. São bilhões de almas, escreve ela, no atoleiro dos vícios comportamentais de variados matizes. Tudo isso, diz ela, por conta de uma reflexão, de um pensamento, de um automático, tudo por conta do automatismo. Então, o que é reflexão automática? Ela explica, é pensar sem crítica, sem um senso de crítica, é não usar a própria vontade, é pensar sem a participação ativa da inteligência. Isso é uma grave questão social, essa hipnose coletiva. Essa psicosfera contaminada de pensamentos desequilibrados e desequilibrantes. Aí escreve Hermance, patologias mentais e orgânicas, obsessões e auto-obsessões surgem nesse cenário, compondo a psicosfera de bairros e cidades, estados e países, continentes e mundos. Reforma Íntima, esse livro foi publicado em 2003. E ela escreveu que a Terra, naquela época, tinha 30 bilhões de almas entre encarnados e desencarnados, um sexto encarnado. Olha quanta gente, todos vivendo num perfeito regime de troca. E é tudo uma questão de sintonia. E essa troca vai determinar tanto rumos, destinos coletivos como individuais, tanto obsessões, né? Tanto para o mal, ou então, se houver a vigilância para o bem. Vamos falar um pouquinho de obsessão. Tem uma revista chamada A Vida Fora da Matéria. É muito, muito bacana, é espiritualista. Quem publicou é Casa-Chefe do Racionalismo Cristão. Explica a obsessão de uma forma tão lógica. Eles escrevem assim, que a obsessão é um dos males que mais aflige a humanidade. E o perigo maior é que não é percebida. Ela pode ser sutil, amena, periódica, né? Vai e volta, ou permanente, pode ser branda ou pode ser violenta, essa obsessão. Essas formas sutis e amenas, elas se transformam no encarnado em manias, em pavores, em esquisitices, em fobias, em paixões, fanatismos, indolência, excessos de todo tipo, sexuais, comida, ou rir demais ou chorar demais. É uma questão de afinidade. Os semelhantes se atraem. E escrevem esses autores, as baixas camadas do astral inferior estão, pois, ligadas por estreita afinidade às pessoas mal-humoradas, vingativas, invejosas, irritadas, desonestas, aquelas que alimentam fraquezas e vícios, porque pensar é atrair. E a obsessão é uma doença psíquica causada pelo mau uso do livre-arbítrio, pela vontade mal educada, pelos desregramentos sexuais, pelo descontrole, pelo nervosismo, pelos desejos insaciáveis, pela ambição desmedida, pelo temperamento voluntarioso. Todos esses atraem, esses obsessores. Grande parte da humanidade é vítima da obsessão e desconhece os recursos para evitar essa obsessão, para se livrar dessa obsessão. É ou não é? Infelizmente, né? Aí a irmã Si também escreve que a mídia eletrônica, TV, celular, né, internet, veicula imagens do prazer pelo prazer, sem responsabilidade, num relaxamento moral. Tudo, né? Assim, contaminando essa psicosfera. E ela escreve, depois da televisão, a grande rede mundial, a internet, propiciou ainda mais estímulos para a devassidão a domicílio,
preenchendo o vazio dos solitários de imagens degradantes de perversidade pela pornografia. E muitos pais e educadores, ela escreve, perderam a noção de limite. Né? É uma degradação nos hábitos a pretexto, sou moderno. E ela também escreve, diante da beleza corporal, a gente vê, né, um homem, uma mulher bonitos, os pais, ao invés de ensinarem responsabilidade e pudor, quase sempre excitam a sensualidade precoce e a banalização. Isso já foi muito denunciado, né? Dessas criancinhas aí, desde pequenininhas, se vestindo de forma sensual, como adultos, com pintura. Então, isso porque os pais também estão escravizados a esses estereótipos, né? Preciso ser moderno, né? Eles mesmos, escreve Hermâncio, os pais, enfrentam conflitos pessoais não solucionados e esses conflitos acabam interferindo na educação dos seus filhos. Eles também estão desequilibrados. E a psicosfera da Terra está recheada de telepatias deprimentes, né, uma troca de pensamento, de conúbios, que são vinculações mediúnicas, que formam o ambiente astral de várias localidades. Então, são energias viciantes, entorpecedoras, hipnóticas, que abalam o raciocínio de quem se entrega a essas energias, que instigam os instintos inferiores. Por isso é preciso usar o sexo com responsabilidade. Para isso a gente precisa vencer a gente mesmo, né? As nossas fraquezas morais, né? Para que essas estimulações exteriores, né, não nos desviem desses propósitos que viemos buscar aqui na Terra, né? Nosso progresso espiritual, a nossa renovação, as nossas metas nobres. E aí, Irmã se fala que a força sexual é uma represa gigantesca. E ela precisa de uma usina para controlar toda essa força. Essa água precisa, essa energia precisa ser drenada em proporções adequadas para evitar inundações e desastres de toda espécie. Porque se ela não for disciplinada, né, pelas comportas da contenção, da fidelidade e do amor fraternal, tudo isso é sublimação, dificilmente tal força da alma será dirigida para fins de crescimento e libertação. Então, pensemos nisso, né? É muito fácil a gente se tornar vítima, né? Ela diz que todas essas mentes que estão criando esses vícios na psicosfera é como se fosse uma serpente que nos atrai. Então a gente precisa tomar muito cuidado, orar e vigiar, e entender que essa energia sexual está aí para o nosso progresso. Né? Nós podemos usá-la na família, com os filhos, numa planta, nos animais, num projeto social, numa obra cultural. Né? Então nós temos tudo isso à nossa disposição. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês. Um ótimo domingo. Obrigada, obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com esta casa. Já estamos conectados, né? Vamos pensar em Jesus, para que esta manhã possamos absorver toda essa energia que aqui foi falada, para o bem, para o amor. Vamos vibrar pelos nossos lares, vibrar por esse nosso planeta, vibrar por todas aquelas pessoas que neste momento estejam precisando de um afeto, de um carinho, de uma palavra amiga. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Agradecemos, Jesus, Mestre Amigo, por mais um domingo,
por todas essas palavras que foram ditas e que aqui estamos, Senhor, ouvindo e absorvendo cada minuto os seus ensinamentos. Obrigado, Mãe Santíssima, mais uma vez, por estar sempre conosco. Agradecemos também, Pai, pelo seu amor infinito, que o Senhor possa visitar os nossos lares, abraçando a cada ser que lá ficou, entrando em todos os cômodos, desde a nossa porta até o nosso quarto, em todos os lugares. Senhor, muito obrigado por termos esta vida que o Senhor nos ofertou, por estarmos aqui, neste momento, com todo esse amor, com todo esse carinho que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Senhor, e agradecemos a toda essa casa, a espiritualidade que está sempre nos ajudando, nos incentivando. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja.